Eu tenho sido inspirado há um tempo para estudar sobre armadura e eu tenho algo específico para compartilhar com você nessa noite. Quantos estão abertos aqui para aprender algo da palavra de Deus? E eu quero compartilhar com você algo sobre a questão de como guardarmos a nossa mente. E eu creio que Deus vai trazer instruções para nós que vão mudar a rota da nossa vida, e como também um sentimento de zelo e de cuidado. Não podemos estar vulneráveis. Você concorda comigo? Abre comigo tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler umas 2 ou 3 escrituras aqui. Romanos capítulo 12. E depois vamos ter a ajuda de alguns slides. Eu deixei já lá atrás com o pessoal, para que a gente possa nunca mais esquecer essas coisas. E ficarmos inspirados pelo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim, Paulo escrevendo aos crentes da cidade de Roma. A gente vai ver algumas coisas aqui da armadura. E a armadura de Deus, ela foi inspirada quando Paulo escreveu sobre a vestimenta do soldado romano. Então era uma cidade que tinha muito pecado, era uma cidade que tinha muitas ideologias, muitos pensamentos. E Paulo usou algo para os crentes daquela cidade, que eu imagino que quando eles iam caminhando e viam os soldados romanos, inspirava as verdades que ele ensinou na carta aos Efésios. Ou seja, aquelas cartas elas corriam de cidade para cidade e uma inspiração divina ficava comunicada. Deus sempre vai usar algo muito fácil, que está ao nosso redor, para transmitir as verdades do seu coração. E Deus levantou Paulo com isso. Vamos ler lá, Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Você pode repetir isso comigo, com força mesmo do seu pulmão. Vamos lá? E não vos conformeis com este século. Continuando, ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tão claro aqui, Paulo ensinando que devemos fazer algo com o nosso corpo, com a nossa mente, devemos nos transformar e devemos também não nos conformar com este século, com este mundo. Então é um trabalhar, é um esforço, é uma disciplina e uma diligência da nossa parte. Precisamos fazer algo com os nossos pensamentos. O novo nascimento é uma coisa muito gloriosa, afeta o nosso espírito, é instantâneo. Mas a salvação da alma é um processo. E eu me recordo muito bem dos meus primeiros dias de vida cristã. Hoje eu estou com 46 anos. Mas eu lembro logo que eu nasci de novo, como eu fui intenso nisso e como isso me ajudou a blindar a minha mente, a transformar. E eu ainda estou transformando minha mente. E quando pensamos nisso, e vamos considerar algo aqui sobre a questão da vestimenta, da armadura de Deus para o crente, o seu filho, nós vamos ver, e eu vou destacar apenas uma peça nessa noite. E eu queria que você ficasse muito atento. Por quê? Nós vivemos nesse mundo, são coisas reais. Mas eu preciso aprender a guardar minha mente. Eu preciso aprender a não me conformar com o mundo. Eu preciso aprender a viver uma vida onde mesmo neste mundo eu estou guardado debaixo da armadura de Deus. Posso ouvir um amém? Uma outra escritura que eu quero considerar com você, abre lá comigo em 1 Pedro capítulo 1, verso 13. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Aleluia. O que nos diz 1 Pedro 1, verso 13? Por isso, cingindo o vosso entendimento,
Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de Deus, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Quem é filho da obediência aqui? Amém. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então veja que Pedro aqui não tinha a habilidade de Paulo de ensinar com figuras ou com uma forma tão grandiosa, mas ele disse: olha gente, nós temos que cingir o nosso entendimento, nós temos que trabalhar com aquilo que permeia os nossos pensamentos. Talvez muitos de vocês já viram um livro muito famoso da Joyce Meyer, e no qual ela diz o campo de batalha da mente. Quem já ouviu falar desse livro? Existe para adolescentes, existem para várias aplicações, é um grande best-seller. Eu lembro em 1997, 2008, ouvia-se falar desse livro, da influência desse livro e de que a minha mente é um campo de batalha. Você pode dizer comigo: a minha mente é um campo de batalha. Diga: cabe a mim conquistar. Amém? Então por isso Pedro diz aqui: cingindo o vosso entendimento. E no verso 14, como filhos da obediência, não se amolde às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Muito parecido com o que lemos em Romanos: transformai-vos pela renovação da mente, para que possais discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu lembro um momento em que estava ensinando na França a matéria Aliança de Sangue, e eu tinha bastante tempo lá. Eu fui transformando todo aquele material que eu estava numa apresentação em francês, os textos. E aí eu fiquei em contato com a Bíblia em francês. E foi muito bom que a Bíblia em francês me ajudou a descobrir uma coisa nesse verso 2 de Romanos 12. No nosso contexto, no nosso brasileirismo, quando a gente fala sobre experimentar, né? Tem até a cerveja lá, experimenta, né? Os que andam se embriagando aí no mundo, experimenta. Experimentar já é colocar na boca, sentir o gosto e já usufruir daquilo. Porém, essa palavra, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu renovo minha mente para que eu experimente, necessariamente não é que eu já vou usufruir daquilo, eu vou distinguir. Essa palavra experimentar é mesmo como um resultado de um processo químico, como num laboratório, no qual você distingue substâncias, você distingue coisas por causa de um resultado, de um discernimento que vem. A nossa mente, quando é renovada, nós vamos distinguir, nós não entramos automaticamente na vontade de Deus, nós vamos distinguir, e aí eu vou dar passos para a vontade de Deus. Irmãos, a salvação que temos em Cristo Jesus, ela deve ser desenvolvida, ela deve ser entendida, ela deve ser compreendida e ela deve ser possuída. Por isso dizem Hebreus que nós devemos nos apegar às verdades que temos ouvido, para que a gente não deixe ela escapulir, cair das nossas mãos. E a Bíblia diz que devemos não negligenciar uma tão grande salvação que nos foi dada. E como é que eu negligencio? Não meditando, não pensando, não ficando firme. E eu queria te desafiar a você ser mais ávido, mais intenso com a palavra de Deus. Eu falo nisso mesmo no dia a dia. A nossa diligência, quando não tem a unção, quando não tem muitas pessoas ao meu redor, mas a intensidade de permanecer meditando, pensando, fortalecendo os meus pensamentos como uma blindagem. Pensando na armadura de Deus, e a gente vai ver algumas figuras aqui, ela era uma blindagem. Ela protegia, o escudo fazia parte da blindagem. Mas vamos falar em especial uma blindagem sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos. Quando eu penso nisso,
eu fico com um cuidado de algumas pessoas hoje não pensarem que essa coisa de demônios é folclore, como alguns também pensam que esse negócio de anjos é folclore. Deixa eu te dizer, não é porque a gente não está vendo, nem tem visto manifestações ao tempo todo que eles não existem. A Bíblia afirma que eles existem. E sabe de uma coisa? Pensando nisso, a Bíblia fala que nos últimos dias, lá em Timóteo 4:1, espíritos enganadores e doutrinas de demônios, elas vão se levantar. E sabe, irmãos, se nós não tivermos com os nossos pensamentos blindados, o diabo ele quer encontrar uma forma de nos afetar. Tantos que já estão no mundo e não o conhecem, para aprofundar numa vida de destruição, como também nós que já estamos em Cristo Jesus. O fato de estarmos em Cristo Jesus não significa que o diabo vai querer deixar a gente muito livre. Mas como eu vou me comportar? Me blindando os meus pensamentos. Sabe, eu fiquei tão convicto de falar isso nessa noite, me passaram muitas coisas para compartilhar. Pode ser que para algumas pessoas o que eu vou falar nessa noite seja uma vacina. Mas eu sei que para algumas pessoas é um livramento. Você vai se levantar daqui diferente, dizendo: meu Deus, eu não posso vacilar, eu não posso brincar, eu não posso deixar os meus pensamentos à deriva, como um barco vai para lá e para cá. Certa vez eu ouvi alguém dizendo que a nossa mente é como a nossa mão. Eu digo para onde minha mão vai. Sabe de uma coisa? Você tem poder sobre a sua mente, e em Cristo Jesus você vai dizer para onde seus pensamentos vão, e muito mais você vai identificar o espírito que está por trás de qualquer coisa que chega. Diga comigo: nem tudo eu vou engolir. Amém? Vou pedir a ajuda do pessoal aí, vocês também vão me ajudar. Pode ser? Coloca aí o slide, por gentileza. Fala comigo: o capacete da salvação. Vocês vão ler junto comigo Efésios 6, 11 e 12. Para eu não ficar dizendo, passa o slide, vou fazer assim o pessoal da mídia. Eu vou levantar o dedo, ou você já fica atento para o que eu vou falar. Isso é o melhor ainda, tudo bem? Vamos lá, Efésios 6, verso 11 e 12. Você pode ler junto comigo, vamos lá? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Fala comigo: ciladas. Mas na frente eu vou explicar um pouquinho algo sobre essa palavra. Prosseguindo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Vamos dizer mais forte isso? Toda a armadura de Deus. Por que Paulo disse isso? Para que possais resistir no dia mau. E aí ele começa a falar sobre as peças. E se você relembrar, eram 6 peças listadas. E por último falava sobre a oração, que também tem um sentido na armadura do soldado romano. Paulo não lista especificamente, mas a indumentária, a vestimenta do soldado romano, ele tinha lança. E aquela lança, ela tinha um poder muito grande, porque se o inimigo viesse à distância, ele pegava aquele arpão e paralisava o inimigo à distância. E se você for mesmo estudar sobre a armadura do soldado romano, não era só uma lança, eram vários tipos de lança. Por isso Paulo disse, com todo tipo de oração. Ou seja, as nossas orações, elas estão ali figuradas com aquelas lanças, a qual eu tenho um poder de paralisar coisas, ataques, influência do diabo antes mesmo de chegar perto de mim. Olha para alguém perto de você e diga assim: muitos livramentos
se darão através da oração. Aleluia. Muitos livramentos vão se dar, irmãos, por causa da oração. O próximo slide diz assim: o capacete do soldado romano era uma parte bela e fascinante de sua armadura. Era uma coisa mesmo imponente. Eu lembro as primeiras vezes lá que eu tive em Nova Jerusalém, e a gente tem um contato com aquela peça, o maior teatro, né, ao ar livre do Brasil, e alguns, não sei se ainda é, mas por alguns anos foi do mundo. E eu lembro quando eu cheguei lá, vi aqueles soldados romanos, quanta imponência com respeito à indumentária do soldado romano. E Paulo, ele figurou algumas coisas e ele atribuiu algumas daquelas partes da armadura do soldado romano com áreas espirituais da nossa vida. E o curioso é que ele disse que o capacete é o capacete da salvação. Fala comigo, salvação. Quando a gente vai olhar o Deus da salvação na Bíblia, Jesus o Salvador, nós não fizemos nada, Ele fez tudo. Ele fez tudo e Ele nos deu isso. Mas, irmãos, imagina aquele soldado com aquela roupa toda e aquelas peças da armadura toda, mas com a cabeça desprotegida. Sabe de uma coisa? Se nós pudéssemos aqui ver no mundo espiritual, nós iríamos ver algumas pessoas sem capacete, outras com um capacete frágil e outras com um capacete com muita resistência. Porque esse paralelo que ele está falando é da consciência dessa salvação nos guardando, de maneira que se vier algum ataque do inimigo, e como eram os ataques do inimigo naquele tempo, nos combates que haviam, e se você pegar um daqueles filmes épicos, fora de época, os inimigos que não tinham, os bárbaros, não tinham a vestimenta do soldado romano, eles vinham com um machado e acertava mesmo na cabeça. Esse capacete, ele era mesmo uma proteção, porque se atingia a cabeça, né, detonava com aquela pessoa. E Paulo usou o capacete da salvação, conectando com a salvação, para explicar que estarmos com a mente renovada da nossa salvação em Cristo vai nos blindar nos nossos pensamentos. Olhe para alguém perto de você e diga assim: precisamos ter a nossa mente blindada. Amém? Por gentileza, mais um. Nós temos aí escrito: o capacete era feito de bronze, equipado com peças de armadura que eram especificamente projetadas para proteger as faces e o maxilar. Então, Paulo foi bem específico, e você vai ver vários tipos de capacete, mas nos combates tinha uns que cobriam a face e o maxilar de maneira que aquele soldado ficava guardado completamente. Sim, ele tinha o escudo, ele tinha a espada, eles conjuntamente, e aí eu vou usar algo aqui interessante, né? O escudo da fé me protege, mas quando dois soldados andavam juntos, um dava cobertura ao outro. Não é assim que os soldados, eles cobrem um ao outro, né? Estão apaisando, mas um está ligado e cobrindo o outro. Mas se você lembrar aqueles filmes fora de época que tem, há momentos, por exemplo, o filme 300, que vem uma chuva de flechas, e todos eles levantam um escudo, e parecia um casco de tartaruga. O que isso tem a ver? E eu vou aplicar aqui com o que vocês estão praticando hoje. Hoje é um dia de unidade, um encontrão. Sabe, irmãos, quando nós nos unimos e todos levantamos o escudo da fé, forma como uma blindagem. Deixa eu te dizer, há uma blindagem nos jovens Verbo da Vida aqui hoje. A Bíblia diz: uma outra ajudou e disse ser forte. Há uma cobertura, algo no Espírito que está se expandindo, que está trazendo esse lugar de proteção, porque nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Sabe de uma coisa? Nada vai te atingir. O Senhor disse para Abraão: eu sou teu escudo.
Mas que tal agora nos dias da nova aliança? E eu aprecio demais como Paulo diz. Paulo não diz a armadura do crente, diz a armadura de Deus. Deus mesmo deu a sua armadura para a gente permanecer neste mundo guardado, inclusive nossos pensamentos. Diga comigo, os pensamentos podem até vir, mas não vão encontrar lugar na minha mente. Diga, porque eu tenho o capacete da salvação. Você está comigo? Aleluia. Pula mais um. Essa palavra vem mesmo, capacete, no sentido de estar em torno da cabeça. E como eu já falei, passando para o próximo, o capacete romano era uma peça do armamento que se destinava a salvar a cabeça de um homem. Paulo queria mesmo ajudar os crentes de Éfeso a que eles tivessem uma consciência de que não poderiam viver de lembranças. Sabe, irmãos, a mente renovada vai nos manter mergulhados numa consciência das coisas eternas. Agora há pouco eu falei sobre Colossenses capítulo 3, que diz algo interessante: buscai as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita. Depois ele diz, pensai nelas. Mesmo estando aqui, os nossos pensamentos devem estar mergulhados nas verdades da palavra, nas consciências que Deus tem acerca da nossa vida, de uma maneira que nós vamos andar como Jesus andou. Você vê Jesus confuso em algum momento? Sabe, irmãos, existe um lugar em Deus onde confusão não entra nos nossos pensamentos. Vou dizer de novo. Existe um lugar em Deus onde dúvida e confusão não penetra no nosso pensamento. Ao invés de você ficar vulnerável, e eu lamento muito alguns crentes que passam alguns anos, meu Deus do céu, fica tão displicente, parece que perdeu aquela firmeza e essência, porque vacilou, ficou pensando que o maná de ontem sustentava ele hoje. Deixa eu te dizer, nós precisamos de uma comunhão com a palavra diária. E sabe, eu não quero estar com a comunhão com a palavra hoje, que era ontem não, eu quero ir para um outro nível. Porque eu quero andar nessa maneira aí blindada, em que nada me abala. Hebreus, no capítulo 12, fala sobre entrarmos numa dimensão do reino inabalável dentro de nós. Sabe, se eu fosse você, eu não esperava, quando eu estiver mais maduro na minha idade cronológica, que eu vou alcançar essa maturidade espiritual, não. Eu te desafiava a você ser maduro no espírito, antes mesmo de alcançar uma maturidade cronológica. Por quê? Por causa da intensidade com as coisas de Deus. Eu creio que Deus está levantando mesmo uma geração de jovens firmes, convictos. A Bíblia diz lá no Velho Testamento que havia uma tribo dos gaditas, que eles tinham cara de leão, destemidos, com seus pensamentos firmados, que não se deixam levar por vento de doutrina, por sedução do diabo, pelo sistema do mundo, por coisas que estão ao redor, por opiniões. Não, você não vai ser levado por nada. Você vai estar conectado com o Senhor de uma maneira que você sabe para onde vai. Diga comigo, no Senhor eu estou guardado. E aí vamos ter uma ousadia gigantesca para dizer: 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Nem no aspecto físico da sua integridade corporal, como também dos seus pensamentos. Vai ser um lugar tão forte em Deus, que Deus vai confiar coisas a você, porque Ele sabe que você não se deixa levar. Efésios, no capítulo 4, Paulo ensinando, ele diz que criança é que é levado por vento e doutrina,
Quem lida com criança, os professores de criança, sabem de uma coisa, ou na prática ou por uma verdade mesmo. Criança, se ela está chorando, você trabalha com ela com distração. Criança está chorando, você diz, ó o pirulito, ela... Ah! Sabe, irmãos, chegou o tempo da gente estar tão firme em Deus, que nada vai mais nos distrair. Há pessoas aqui que se distraíram espiritualmente, e você entrou num tempo de turbulências, mas Deus está dizendo, torna para mim, põe os teus olhos em mim, traz tua mente cativa para a minha palavra, porque eu vou te estabelecer de uma forma que você vai ficar tão firme que vai socorrer outros. Diga comigo, eu vou blindar a minha mente com a consciência dessa salvação. Qual que está aqui? Ok, avança mais uma aí, por gentileza. Você pode ler isso comigo? Vamos ler juntos? Salvação como capacete. Vamos ler todos juntos? Se a sua salvação, como um capacete, não for usada bem apertada ao redor da sua mente, o inimigo virá para decepar os inúmeros benefícios e bênçãos da salvação, cortando-os diretamente do seu sistema de crenças. Como Jesus disse essa mesma verdade, o semeador saiu a semear, mas o inimigo vem roubar a palavra de Deus. Bem simples. Paulo explicou sobre o capacete da salvação. Aí você está perguntando de quem é esse texto aí, e eu vou ser fiel de onde eu recebi. Rick Renner escreveu um livro sobre a armadura chamado Dressed to Kill, que ao pé da letra a tradução é vestido para matar. Na língua portuguesa, a Belo que fez a tradução, nós estamos com os outros livros dele, estamos até paquerando, pegar os direitos desse livro, mas ele colocou em português o livro Armado para a Guerra. E Rick Renner fez um estudo tão maravilhoso, que em 1991, esse livro vai fazer 30 anos, Kenneth Hagin usou esse livro e aconselhou, quando ele estava dando ensinamento sobre batalha espiritual, equilibrada e bíblica, ele aconselhou naquele acampamento as pessoas comprarem aquele livro que estava lá na livraria disponível em inglês há quase 30 anos. E é curioso que você pega esse livro, Rick Renner lá na introdução diz, quero agradecer a Kenneth Hagin e a Tony Cook, que fez com que esse material chegasse nas mãos do irmão Hagin. Essas palavras são dele. Irmão, se nós não protegermos nosso sistema de crenças, que tem a ver com o que eu penso, o que eu medito, o diabo vem roubar. É muito bom estarmos juntos, é muito bom estarmos com pessoas que nos ajudam, é bom ter feito rema, mas o que você está fazendo hoje? No Salmo 11 diz que se não houver fundamento, o que pode fazer o justo? Certa vez eu estava lá em São Paulo, morando lá com o pastor Marconde, e o pastor Marconde, meu Deus, aconteceu algo na casa da minha irmã. O que foi, pastor? Ele disse, a casa tranquila, perfeita, mas em São Paulo tem muitos cupins que corroem embaixo das casas. E estava para afundar, porque tinha destruído, ali embaixo da casa, estava quase desmoronando a casa. E todo mundo morando dentro da casa pensando que estava tudo bem, mas não tinha fundamento, não tinha sustentação ali embaixo. E eu faço um paralelo. Há muito crente pensando, eu estou bom, eu estou firme, eu tenho uma palavra. Tem mesmo. Se a pressão vier, tem de verdade que lhe sustenta por dentro? Estou te provocando. Examina-te. É lindo ter a camisa Jesus, tal, a caneca, eu gosto tudo disso.
Mas o diabo quer saber o que é que está dentro de você. Porque ele quer roubar nosso sistema de crenças. E eu não preciso ir muito longe. Basta olhar suas memórias aí, meu Deus, não é mesmo? Fulano era tão firme, de repente vacilou e se desviou, está frio, está no pecado, está nisso, está naquilo, e a gente só lamenta. A raiz do problema, não tinha os pensamentos blindados. Deixa eu te dizer, tua vida de comunhão com a palavra não deve ser negligenciada. Medita na Bíblia, medita em livros que vão te manter, né, com essa mentalidade espiritual. Não seja negligente. Talvez eu esteja aqui nessa noite. Você estava caminhando para um abismo e eu estou dizendo, ei, cuidado. Tem um lugar de destruição na sua frente e você não está vendo. Tem pecado. Tem pessoas que vêm com ideologias, pensamentos, sugestões para querer mexer no seu sistema de crenças e roubar a sua firmeza daquilo que você já tem construído. Proteja sua mente, proteja seus pensamentos. Olhe para alguém perto de você e diga assim, não podemos brincar com isso. Vocês me amam ainda? Ah, eu pensei que eu vinha para o culto do mover do Espírito. O Espírito está se movendo, meu querido. Às vezes só não é do jeito que a gente quer. Há um grande mover do Espírito aí dentro de você. Eu amo o mover do Espírito, mas mover do Espírito sem ter palavra que sustente pode ser uma catástrofe. A palavra nos dá solidez. Posso ouvir um amém? Amém. Por gentileza, avança mais uma aí. Vamos ler juntos aqui. Para nos proteger desses ataques, Deus nos concedeu o capacete da salvação. Diga comigo, não vou negligenciar. Então Deus nos dá uma forma de blindarmos. Agora eu posso blindar ou não. Eu posso ficar à mercê ou não. Eu posso ser displicente ou não. Há alguns que precisamos instruir, há outros a advertir, para que você não perca o que você já tem construído. Voltando para o que eu li agora há pouco, o que eu citei, e eu vou ler aqui o texto de novo, acho que vale a pena a gente ir lá. Abre comigo em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. O que nos diz? Ora, o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Fala comigo, apostatar da fé. O que é apostatar da fé? Você andava com um sistema de crenças, amando o Senhor, servindo ao Senhor, se submetendo ao Senhor. O que é apostatar? É deixar aquilo, abandonar, esquecer. E aí ele explica aqui que alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Olha para cá. Estava debaixo da influência do Espírito, estava com um capacete, estava com os pensamentos blindados, aí vacilou. Não foi só uma coisa que ficou à toa e tonta em si mesmo, na humanidade, ou porque se desligou dos pensamentos relacionados às coisas de Deus. Não, está dizendo aqui que há uma sedução de espíritos enganadores e ensino de demônios. Tem demônios que querem
semear coisas nas nossas mentes para a gente abandonar a fé. Eu sei que no corpo de Cristo houve um tempo de muito exagero, de batalha espiritual, né? Caiu uma folha ali atrás para repreender Satanás. Alguns mais antigos ainda lembram daqueles filmes Ghostbusters, né? Que eram chamados caças-demônios, caça-fantasmas. Eu sei que houve esse exagero, mas eu também não quero ir para outro extremo de pensar que eles não existem. Paulo enfrentou demônios, Jesus enfrentou, a Bíblia fala, Paulo advertiu de influências demoníacas entrando. E olha como eu queria que você pensasse comigo aqui: obedecerem espíritos enganadores e doutrinas ou ensinamentos de demônios. O veneno não vem com a serpente, não. O veneno vem destilado em ideologias, em pensamentos, em ensinamentos que a gente pensa que talvez não pode afetar, mas o veneno está ali. Diga comigo: eu vou cuidar mais ainda da minha mente. Diga: não quero nada da parte do diabo me influenciando. Sabe por quê? Doutrinas de demônios, espíritos enganadores, podemos ir para dois lugares. O Éden seduziu Eva, depois Adão e caíram. Jesus no jardim, aliás, no deserto, 40 dias, mas resistiu porque tinha a palavra. Vamos dizer assim, tinha um capacete. Ok? Certa vez eu vi algo muito interessante, e era sobre a questão de uma serpente. E essa serpente, antes dela fisgar e inocular o veneno, ela tinha na sua saliva uma substância anestésica. Então, antes dela ferir com o veneno e contaminar com o engano, com o pecado, ela vinha com uma sedução. Sabe que tem ensinamentos, doutrinas, coisas que vão seduzindo a mente e você nem sente, vai anestesiando. Eu declaro você tão sensível e tão blindado, que quando essa sutilidade do diabo vier, você vai lembrar daquilo que diz 1 João: provai os espíritos, o que está por trás. Eu declaro que você vai discernir o que está por trás. Eu declaro você com uma aguçidade, uma sensibilidade no seu espírito, que você vai perceber o que está por trás das palavras. Posso ouvir um amém? Às vezes eu digo assim, eu fico muito cuidadoso com algumas frases que a gente escuta aí. O que é que tem? Irmão, quando eu escuto essa frasezinha, o que é que tem? Eu desconfio, eu digo, Lembra do não vos conformeis com o mundo? O que é que tem? Tem nada a ver, só uma vez. Ó, outra frase, tem nada a ver. Eu queria dar esse alerta dentro de você. Quando você ouvir isso, o que é que tem? Tem nada a ver. Você buscasse aquela consciência interior, aquela percepção interior, e fizesse uma pergunta lá no seu íntimo, bem calminho: Senhor, me revela o que está por trás. Tudo bem? Pode ser uma fração de segundo que vai te dar livramentos. Não apenas para um momento, mas para um destino. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que as más associações corrompem os bons costumes. Eu fico com muito cuidado com pessoas que não conhecem a vida do outro, não sabem, não comeu uma saca de sal e diz: fulano é meu amigo.
Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você se expõe e a quem você se expõe lhe afeta. E nos dias atuais, tanto de forma pessoal, como também literatura, vídeos, áudios, o espírito que está por trás daquela pessoa lhe afeta. Ah, não, eu estou aqui, ele está lá na televisão, não me afeta não. Quem disse? Eu me lembro em 1997, o acampamento do Verbo da Vida ainda era lá na Universidade Federal, e eu tinha ido num sábado de manhã, no sábado à tarde, um garoto que em 92 eu tinha dado uma Bíblia para ele. Ele tinha ido morar na Bahia, depois ele voltou com a sua família. Aí ele disse: aqui você me deu essa Bíblia. Eu não lembrava dele nem da Bíblia, mas estava a minha letra lá, que eu tinha dado para ele. E aí ele recebeu Jesus, voltou, estava desviado. E aí naquele sábado, à tarde, ele ligou para mim e disse: corra aqui em casa que eu não estou me sentindo bem. E aí eu fui com mais 2 pessoas lá. Quando eu cheguei, ele estava debaixo de uma manifestação demoníaca. E o que tinha acontecido? Eu nem estava pensando em falar nisso. Talvez eu estou lidando com algumas pessoas aqui. Ok? O que aconteceu naquele dia? Quando eu cheguei lá, alguém tinha levado, não era nem tempo de DVD, era videocassete, VHS, é isso? VHS. Alguém tinha deixado na casa dele alguns vídeos, e um daqueles vídeos era um filme de terror. Filme de horror. E enquanto ele assistia, ele percebeu algo entrando nele, só deu tempo dele ligar. Quando eu cheguei lá, ele estava numa manifestação demoníaca no chão. E aí, a gente passou um tempo ali. Eu lembro que eu fui no quarto dele, encontrei, pedi autorização à mãe dele, algumas peças de coisa de macumbaria, de fita, de cruz, de roupa íntima de mulher, de coisa de consagração de macumbaria mesmo. Mas toda vez que eu tocava em algo no quarto dele, o demônio gritava lá na sala dizendo: eu não vou soltá-lo. Eu digo: vai. Mas presta atenção, aquele nível de opressão ou de manifestação, ele ficou endemoniado ali, veio porque ele começou a assistir um filme, e a influência daquele filme entrou na mente dele. Ah, mas eu estou aqui, a televisão está ali. Meu filho, minha filha, espíritos são transmitidos. Aqui mesmo eu estou transmitindo uma influência do Espírito para você. O Espírito Santo, o Espírito certo. Paulo diz que não temos recebido o Espírito do mundo. Eu declaro que você não vai ficar bebendo de 2 fontes. Eu declaro um nível de consagração caindo sobre nós, e que você perceba o Senhor te dizendo: sede santos, porque eu sou santo, e eu quero sua mente e seus pensamentos também santos, de maneira que você não vai ficar cocheando entre 2 pensamentos. Ou como diz 1 Coríntios 10, falando de idolatria nos dias da nova aliança: uma hora bebendo do cálice do Senhor e outra hora bebendo do cálice dos demônios. Que silêncio, né? Olhe para alguém perto de você e diga assim: o que nós nos expomos vai nos afetar. Então o que é que a gente aprende, gente? Eu vou vigiar ao que eu me exponho, o que eu escuto. Se não bate, se tem um freio aqui dentro, não avança não. Ah, eu sei me proteger. Diga comigo: eu vou guardar minha mente. Eu não vou ceder
para o engano, para o erro, para a destruição. Vamos ousar e dizer assim, diga: eu não vou apostatar da fé. Amém? Eu sei que eu estou liberando uma atmosfera de livramentos. Eu falei agora há pouco da serpente, de encantamentos. A manifestação do Espírito da verdade quebra a influência do engano e dos encantamentos. Você vai sair com um senso de orientação da parte do Senhor, para não errar. Fala comigo: eu não vou errar. Diga: eu vou acertar. Tá tudo bem aí? Lá em Eclesiastes, no capítulo 8, diz que o que guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Eu posso aprender com os meus erros, mas que tal aprender com os erros dos outros? Que tal ficar tão protegido simplesmente por aplicar o princípio? Eu declaro que se você já errou, já teve algumas coisas, você vai entrar num nível de constância como nunca teve, e de andar guardado no Senhor. Mas você que nunca experimentou as coisas do mundo, do mal, viveu uma vida regrada, eu declaro que você nunca vai cair, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Vou pedir ajuda aí o pessoal do slide. Pula para o slide 15. Eu disse que ia falar sobre a palavra cilada. Essa palavra, e novamente eu torno a dizer, do livro, do material do Rick Renner, ele explica que a palavra cilada, ele é um grande estudioso do grego. A palavra cilada vem da palavra grega métodos. Você pode repetir comigo? Métodos. De onde ela vem de duas palavras: meta, que significa com, e odos, um caminho. Então, quando a Bíblia fala de cilada do diabo, ele quer encontrar um caminho para a sua mente. Ou seja, se eu não tiver com o meu sistema de crenças, a palavra meditada, a palavra na minha mente e coração, com essa blindagem, e era uma blindagem muito forte de cobre ou outro metal, porque os inimigos, quando vinham com um machado para arrebentar, para matar. Mas batia, podia até desnortear, mas não trazia destruição, porque o capacete protegia. Vou trazer para os dias atuais. Pensa aí nos capacetes de moto. Certamente alguém deixou, está com o seu capacete aí embaixo da cadeira ou lá atrás. A segurança que um capacete que os motoqueiros usam tem para não trazer destruição numa queda, se ele se acidenta, se ele cai e assim por diante. Por quê? O diabo, ele quer encontrar um caminho para afetar seus pensamentos. Eu não sei se todos já leram aqui, eu li algumas vezes, um livro que o irmão Reagan fala, Eu Creio em Visões, e ele narra a história de uma mulher que estava no ministério, tinha um ministério de louvor, que maravilha, a unção vinha, era uma coisa gloriosa. Mas ele disse que certa vez, irmão Reagan como profeta, ele estava diante daquela mulher e ele viu um ponto negro na mente dela. Tipo uma bolinha preta. Ou seja, ela era crente, ela até tinha um chamado, um ministério. Ei, não é porque você tem um ministério que você está blindado automaticamente. Você blinda por diligência diária e por uma vida de comunhão com Deus. Tudo bem? E aquela mulher foi cedendo, depois se desviou, deixou o marido e voltou a cantar no mundo. Ou seja, ela apostatou da fé.
Quando a Bíblia fala de ciladas, ou seja, o diabo quer encontrar um caminho para desfazer o seu sistema de crenças e colocar uma base de engano ali, para você ser fisgado e destruído com respeito aos planos que ele tem. Eu me lembro em 1991, logo que eu nasci de novo, um homem debaixo da unção do Espírito, ele falou para mim, eu sei que aquilo era da parte de Deus. Ele disse, olha, há uma atmosfera do livramento de Deus sobre a sua vida, porque os planos de Deus é que vão prevalecer na sua vida. Mas ele disse, eu acabo de ter uma visão dos planos do diabo como um arquiteto sendo rasgado sobre a sua vida hoje. Enquanto estamos aqui debaixo da unção do Espírito de Deus, diferente hoje, eu quero dizer que planos do diabo para destruir você estão sendo rasgados. Simplesmente porque você veio hoje aqui. Talvez você veio hoje e com um pensamento, uma sugestão, sair daqui eu vou mesmo para bagaceira. Ia. Ninguém vai ver. Deus estava vendo e Deus se antecipou e Deus está te livrando e está dizendo, com cordas de amor eu te atraí, eu quero te mostrar o meu plano para a tua vida, eu tenho planos de vida e de paz. O que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. E do que podemos pensar agora? A Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro e disse, olha Pedro, Satanás quer te peneirar, ele quer te destruir, ele quer acabar com a tua vida. Aí Jesus disse, eu orei por ti, ele não pode fazer nada. Deixa eu te dizer, a oração aqui, isso não é só um encontro social não, viu? Tem oração aqui, eu sinto o cheiro dela. Tem gente que trabalhou nos bastidores. Eu estou aqui em evidência, mas há um trabalho nos bastidores para proteger tua vida. Deixa eu te dizer, ao invés de você ser presa do diabo, Deus está te chamando para você ser um soldado no exército dele. Ao invés de você viver uma vidazinha mais ou menos, não, consagrado é fulano de tal, eu ando com ele e tal. Não, Deus está te puxando. Meu filho, eu quero que você viva agora uma vida à altura do que eu tenho planejado para você. Daqui a pouco você vai levantar enganos, mentiras, planos diabólicos estão ficando todos no chão. Você está comigo? A gente pode orar um pouquinho em outras línguas? Chacolerevas, clama bacoriandrestikis, membro casta tlov remenegetikitirisírias, edelevas caturibriminiquírias, darganamash kitiridirigriliristiquírias, matrabacuriarcatastikitilirie, orginimish kitiriliriandres. Haverão rompimentos, novas fases começando. Orges kidirilis kidiribiris kidirilis tiquiris. Orgirilibribiris kitiriandra. Mambra managanasti ki elere keterdesti kitiriandras. Ore ao Senhor e diga, Senhor, eu consagro o mundo dos meus pensamentos a Ti. Agradeça a Deus se você nunca agradeceu pelo capacete da salvação. Obrigado. Eu posso tomar só uns minutinhos mais? Tudo bem com você aí? Só um pouquinho. Avança para o próximo. Mais 2.
Segundo Coríntios 2:11 diz: pois não lhes ignoramos os desígnios. O slide 16. Aí, o próximo. Segundo Coríntios 2:11, pois não lhe ignoramos os desígnios de Satanás. Olha essa palavra desígnio. Vem da palavra grega noemata. Nous é mente. E a palavra noemata, que vem de nous, significa maquinação da mente, jogos mentais. Olha para cá. Uma vez que o diabo tem acesso, ele fica causando turbulências, confusões, e fica brincando com a gente na esfera da mente, com dúvida, com confusão de identidade, roubando a palavra, nos levando à dúvida, com crises de identidade, se eu me amo ou não me amo, se Deus não me ama, de rejeição, de autoimagem, principalmente no campo emocional. Diga comigo, essas perturbações não me pertencem. Diga assim, eu vou conquistar minha mente. Diga, eu vou ficar firme acerca da minha salvação. Diga, o diabo não vai mais brincar comigo. Primeiro ele acha um caminho, depois faz confusão e por último passa para o próximo que tem um peixe aí. A palavra engano, e tem várias delas no Novo Testamento, você sabe o que é engano, mentira. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Olha o que significa. A palavra engano é extraída da palavra dolios. Dolios, enganar com um propósito. No sentido literal, dolios significa fisgar alguém como se fisga um peixe. Sabe, irmãos, quando a gente cede, o diabo nos pega com um engano, é como aquele anzol na boca do peixe, a gente foi levado. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou blindado. Não, você está blindado quando o sistema de crenças protege e o diabo não encontra caminho, não faz confusão, nem lhe carrega. Diga comigo, realmente, eu preciso fazer algo com os meus pensamentos. Só levanta as tuas mãos agora. Pai, obrigado por esse tempo. Começa a orar em outras línguas. No locotros te quires. Da lavaranas que dribriministi quires. Rotres tiquitiriliandres. Eu declaro aqueles que fazem universidade, que influências demoníacas dentro das universidades não vão penetrar sua mente. Sabe aqueles submarinos ou pessoas que recebem uma roupa especial para mergulhar? O Senhor está dando aqui como roupas de proteção no contexto universitário. Quem aqui faz universidade ou até mesmo cursinho, essas coisas? Quem aqui está estudando atualmente? Você que está estudando atualmente, fica de pé. Pode continuar tocando. Você que está aí perto, ore por essas pessoas. Estende as mãos para elas. Vamos orar por elas. Eu declaro que o sistema de crenças não vai ser afetado. Toda influência demoníaca nas universidades para querer roubar a palavra de Deus, trazer confusão, nós declaramos que cada uma dessas pessoas está guardada. Ora por elas no Espírito Santo agora. Eu declaro elas despertadas para se protegerem espiritualmente. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por sua ação agora. Livramentos acontecendo.
Rebores gidilirimiquindres tiquires. Tutalamana. Ergalaranash que tirines tiquires. Rambacotisikititimiquintiriandres. Rapramanagalavana chiquitiriliriquires. Zgedeleres tiquitirimindre. Bromanaganastiquies. Aleluia. Podem sentar. Me veio algo muito específico agora. Eu não sei quanto a você, mas para mim, cerca de 95% das programações de filme, dessas revistas, boa e não vigia o que entra na sua mente. Eu declaro você fechando a porta para o lixo de Satanás não entrar na sua mente. Tá tudo bem aí? Ou a área pesada tem sido a área da sexualidade. Há livramentos acontecendo aqui. Deixa eu te dizer, quem inventou o sexo foi Deus. O diabo não teve essa criatividade, não. Agora a perversão, a confusão vem de ações do inimigo. E há nessa noite livramentos acontecendo. Tá tudo bem? Levanta as tuas mãos, vamos adorar ao Senhor. Se você puder adorar e falar em outras línguas. Não se assuste se alguém começar a chorar do seu lado, ou a intercessão do Espírito vir sobre algumas pessoas. Sofismas, fortalezas e sofismas estão sendo afetados pela exposição do Espírito da verdade e da palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero que você ore por alguém aí perto de você, orar uns pelos outros mesmo. Guarda a vida dessa pessoa. Enganos, sutilezas, julgos estão sendo destruídos agora. Eu tenho plena convicção disso.
Orgerebas, griliribrimikiri andras. Grosta tataflamari griliriti andres tequires. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Orache, lema, orcamastikit lefrende, vramanastiquirias, orhalamasandrele, orglirimincho dracandra laranastiquirias, zgidiliricandra bramanacandrele, orholorosiriri briminici, orcamababasandriki,
falta uma mulher. Eu vi 7 mulheres e 2 homens. Eu vou lidar de novo com você. Como é que eu sei que é comigo? Enquanto eu estou falando aqui, parece que tem um fogareiro dentro de você. Você precisa estar aqui. É uma mulher que sai do seu lugar e vem. Eu vou esperar. Cadê você? Vem. A alma da parte de Deus para te suprir nessa noite. Vou dizer de novo. Vem. É você? Ok. 7 mulheres e 2 homens. Pessoal que é líder dos jovens, pessoal que é noivo, quero 7 mulheres e 2 homens aqui. Vamos ministrar eles. Nunca mais você vai ser a mesma. Eu queria que tocasse bem suave aquela música. O Senhor ouviu o pastor. A bateria suavecíssima. Para que eles possam escutar as orações feitas. Tudo bem suave. Obrigado, Pai, pelo bálsamo, pela unção. Pode vir, vocês dois podem vir aqui para essas 2 irmãs. Tem uma outra jovem. Aqui. Levanta as tuas mãos e agora o Senhor vai se abraçar.